Boa tarde, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto, professor de ciência de vocês. Vamos continuar nossa aula, que paramos na aula passada. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Não ficassem no WhatsApp, celular, telefone. Foquem apenas na aula e ela não é tão difícil não, tá bom? O próximo assunto ele está um pouco interligado ao que eu tinha explicado na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre conversão de energia e circuitos elétricos. Falamos também como a energia é produzida, né? Geralmente no nosso país a gente tem uma grande quantidade de usinas hidrelétricas que transformam a energia da queda das águas, energia cinética, potencial gravitacional, em energia elétrica que chega às nossas residências, né? Que será convertida em outro tipo de energia, certo? Então, esse assunto aqui ele já vai puxar um pouquinho para o lado de física. Tem os cálculos, nada complicado, é uma regra de 3 que é muito fácil, vocês vão ver, né? Basta prestar atenção que vocês vão tirar de letra, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de consumo de energia, né? É a quantidade de energia que a gente consome em nossas residências, por exemplo, tá? Então, aqui na Bahia a gente tem a empresa que fornece energia, a Coelba, em Petrolina é a CELP, né? Qual a função delas, professor? Fornecer energia elétrica que chegue em nossas residências. Essa energia é de graça? Não, a gente paga mensalmente um valor para que a gente possa ter energia diariamente nas nossas casas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco também sobre alguns conceitos que envolvem energia, tá bom? Eu já expliquei um pouquinho na sala de aula para vocês que existem alguns aparelhos que consomem mais energia, outros que consomem menos energia. Quando a gente fala de consumir mais energia, a gente sempre fala de potência. Então lembre-se aqui que é uma das grandezas da física, é a potência. Professor, o que é a potência elétrica? O que seria isso aqui? Seria o gasto energético de um equipamento durante um certo período de tempo. Ou seja, quanto mais potência um equipamento tiver, mais será o que o gasto que ele terá. Entenderam aí? Então, quando a gente mede o que é a potência, a gente fala potência de algo mais potente e tal. Na verdade, em física, isso é outro conceito. Quanto mais a potência elétrica de um equipamento, mais o que ele vai gastar o que? Energia elétrica. A quantidade de energia elétrica gasta para se transformar em outro tipo de energia. Ou seja, a potência nada mais é do que a quantidade de energia que um equipamento vai gastar para que ele seja transformado em outro tipo. Dar um exemplo para vocês, né? Quando a energia elétrica chega em nossa residência, a gente utiliza ela? Não, a gente faz com que ela precisa ser convertida, né? Então, por exemplo, a energia elétrica para a gente assistir uma televisão, ela é convertida em energia luminosa e energia sonora. A energia elétrica, a gente vai ligar um ventilador, a energia elétrica é convertida em energia mecânica, né? Se a gente vai utilizar o celular para carregar uma bateria, energia elétrica transformada em energia química, que vai ser transformada em outro tipo de energia. Então, a gente ligar um liquidificador, um ferro elétrico, a energia elétrica está se transformando aqui em energia térmica. Então, a quantidade de energia que é gasta para se transformar em uma energia e outra. Então, aqui é uma grandeza, potência é uma grandeza de física. E a potência ela é expressa, né? Quando a gente vai falar de potência, a gente sempre fala pela letra W. Por quê, professor? Porque ela é expressa nessa unidade aqui, ó, chamada de watt ou watt, a mesma coisa. Isso quer dizer que se eu tenho aqui 3 lâmpadas, uma de LED, uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada incandescente, que nem é mais fabricada hoje. Qual dessas possui maior potência aqui? A incandescente. E qual possui menor? A lâmpada de LED, que possui 1 watt. Qual dessas vai consumir mais energia elétrica? Aquela que estiver maior potência. E qual seria essa aqui, no caso, a lâmpada incandescente? E se a gente quiser economizar energia, se a gente quiser economizar energia, qual dessas 3 lâmpadas a gente deve colocar em nossas casas? Obviamente, a que possui uma menor potência, a que possui um menor que watt. Entenderam? Então vamos ainda a alguns conceitos e nada de fórmula nem de cálculo. Outra parte que eu expliquei para vocês na sala de aula
foi da corrente elétrica. Lembra que eu falei que a corrente elétrica, né, ela flui de um ponto para o outro. O ponto onde tem muitos elétrons, vamos supor que aqui tem muito elétron, né? Aqui tem muito elétron. Estou tentando fazer os pontinhos, mas não vai. E aqui tem pouco. Ou seja, os elétrons ele vai fluir de um lado para o outro. Vai passar pelo aparelho, vai acender a lâmpada. Então aqui eu formei uma corrente elétrica, né? Então vamos a outra grandeza de física aí. Essa parte aqui do módulo, vocês têm no módulo de vocês, né? Provavelmente você conhece a diferença de potencial elétrico por outro nome, pois ela também é chamada de tensão elétrica. Então lembre-se, já falamos sobre potência, que é expressa em que? Em watts. Agora vamos falar sobre tensão elétrica ou voltagem, que é expressa pela letra V. A tensão elétrica é expressa em volts, né? Volt nada mais é a diferença de potencial representado pelo símbolo U. Vou dar um exemplo para vocês aqui o que é uma tensão elétrica ou voltagem. É a quantidade de elétrons que vai passar ao mesmo tempo por um condutor de um lado para o que? Para o outro. Então, potencial elétrico é a quantidade de elétrons que está aqui e vai passar desse lado para o que? Para o outro. O potencial elétrico, ou tensão elétrica, né, ou ainda voltagem, ela é expressa pela letra V. Aqui no Brasil a gente possui dois padrões de potencial elétrico e de voltagem, com certeza vocês viram, né, que é o 110 volts e o 220 volts. Aqui na nossa região é o 220, em outros locais, outras cidades, se eu não me engano em Salvador é 110. É isso porque quando o Brasil quando estava se instalando as empresas elétricas, né, no Brasil, duas empresas elas se comprometeram em fazer essas instalações. Uma empresa só trabalhava com 110, outra empresa só trabalhava com 220. Então por isso que em alguns locais do Brasil ou é 110 ou é 220, né? Isso se refere a tensão elétrica, né, que é o diferencial a diferença de potencial, que é representado pela letra V, desculpa. Então, vamos lá ao próximo. Em física também a gente pode medir a intensidade da corrente elétrica, né? No capítulo anterior a gente viu que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, né? Falando sobre potência, voltagem, isso é que determina o circuito elétrico. E para a gente medir a grandeza dessas cargas elétricas, a intensidade dessa corrente elétrica que passa por um fio, a gente utiliza a letra I. E vamos utilizar a carga elétrica e também o tempo. Essa parte aí vai ficar mais fácil vocês entenderem quando estivermos utilizando na fórmula e na questão, tá? Coloquei aqui para vocês a unidade de medida da tensão elétrica é expressa em volts, né? Sendo que no Brasil a gente possuímos dois tipos de voltagem, a 110 e 220, como eu falei na aula passada, na slide anterior. Tensão elétrica é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que esse movimento do interior de um condutor, ou seja, passe de um local para o outro. A gente sempre utiliza a letra V, tá? Potência elétrica que eu falei para vocês no primeiro slide, ela é medida que ela é expressa pela letra W, ela é medida em watt ou watt, a mesma coisa, tá? Ela foi uma homenagem ao engenheiro, né, britânico James Watt, que aperfeiçoou o funcionamento da máquina a vapor. Pode-se definir potência elétrica, cujo símbolo é P, como a quantidade de energia transferida por unidade de tempo, tá? Então aqui a gente tem a potência elétrica pelo P, a energia e o tempo. A potência sempre vai ser expressa em watts, né? Então eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. Depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, viu, gente? Se bem que também tem no módulo. Em eletrodinâmica, potência elétrica é uma grandeza que caracteriza o equipamento elétrico, corresponde a uma maior ou menor quantidade de energia, né? Então a gente temos a letra P, que é a potência, o E, que é a energia, ou seja, a energia gasta, e quanto tempo eu gastei aquela energia, né? É a energia elétrica consumida pelo aparelho, ela é em kilowatt. 1 kW equivale a 1000 watts, tá bom? Então 1 kW, essa é a medida que a Coelba usa para
para saber a quantidade de energia que gastamos durante o mês, 1 kW, 100 kW, 200 kW. Né? Então aqui vai ser a energia que a gente gastou, ela é expressa em quê? Em kilowatts. O H significa o quê, professor? Hora. 1000 watts por hora, tá? O T é o tempo, aqui é delta, mas vamos só utilizar o T, né? E a potência sempre expressa pelo W, que é watts, tá? Então vamos lá. Aqui a gente mostrei aqui para vocês um modelo de um relógio, que contabiliza o consumo elétrico da nossa casa. Aqui está o marcador, ó, e aqui embaixo está o kWh, que é o kilowatt. Então, todo mês, o representante da Coelba ele passa lá e vê a quantidade de energia. Se a gente utilizou muita energia, obviamente a quantidade de kilowatts vai ser o que? Grande. Se a gente utilizou, vai ser pouca, tá? Então, aqui a gente tem, né? Vocês podem estar perguntando, professor, como é que eu posso evitar de estar gastando tanto na minha casa, diminuir o consumo de energia para a conta no final de mês ela vir um pouco mais baixa? Primeiro é comprando equipamentos que consumam pouca energia elétrica. E segundo, saber quais são os aparelhos que consomem mais energia e diminuir o seu uso diário, tá? Então aqui a gente tem uma fórmula, essa fórmula não muda. A gente tem o consumo, que é em quilowatts, a gente tem a potência, tem as horas e os dias por mês. Então essa fórmula a gente tem o consumo vai ser igual à potência do aparelho que a gente está usando, a quantas horas a gente usa aquele aparelho por dia e os dias de uso por mês. Se eu uso 3 dias, 4 dias, 5 dias, eu coloco aqui. Tudo isso vai ser dividido por 1000, tá? Então veja como é fácil aqui. Como é que a gente vai utilizar na fórmula. Quanto um chuveiro de 4000 watts, que é utilizado meia hora por dia durante 30 dias. Então, ele disse que o chuveiro possui 4000 watts. Em qual desses locais aqui eu vou colocar? Na potência, que a potência é sempre expressa em watts. Então já vou formulando lá, ó, a minha o meu esquema, no caso. Então já tenho 4000, que é o consumo desse chuveiro. Ele é utilizado meia hora por dia durante 30 dias no mês. Quer dizer que todo dia eu ligo esse chuveiro meia hora. Todo dia eu vou tomar banho, meu banho dura meia hora, tá? Quanto consome de energia? Então, se eu utilizo meia hora por dia, então meia hora vai ser 0,5. E se foi durante os 30 dias, dias de uso por mês, se é todo dia que eu uso por mês, então vai ser o que? Quantos dias? 30. Dividido por quanto, que esse valor não muda, por 1000. Então a gente tem o tempo por dia, 30 minutos, que equivale a meia hora, né? Mês, 30 dias, temos a potência, agora a gente tem que saber o que? O consumo. Então, ó, se a gente fizer as contas, 4000 vezes 0,5 vezes 30, a gente vai ter 60.000, tá? Vou tentar colocar aqui os 60.000. Ó. Acabou por aí? Não. Vai ser dividido por 1000. Coloca aqui o 1000 lá embaixo para tentar ficar correto. Vamos dividir 60.000 por 1000, mais fácil. Corta um zero aqui, corta outro lá embaixo, corta mais um, corta mais outro, corta mais um, corta mais outro. Nosso resultado é 60. 60 o que, professor? Kilowatts. Porque o nosso consumo, lembra voltar ali, ó, o nosso consumo, que é isso aqui, que é o Ezinho, ele sempre é expresso em kilowatts, né? Então, a gente tem aqui a quantidade de quanto ele gasta por mês. A gente pode fazer isso com qualquer tipo de aparelho, qualquer eletrodoméstico em nossa residência. Então, quanto é que ele está gastando por mês, quanto tempo ele está sendo ligado por dia. Então, basta saber qual é a potência dele, quantas horas ele está sendo ligado por dia. A gente sabe qual é aquele consumo,
qual o consumo está sendo durante o mês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Esse assunto assim ele vai envolver um pouco de um pouco de matemática, de cálculo, mas não é nada complicado, é bem simples, como mostrei aqui para vocês, tá? E antes de terminar a aula, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Voltamos aqui com o livro. Eu gostaria que você respondesse o suplementar, capítulo 3, tá? Todo capítulo 3, que é a página 73, 74 e a 75, muito fácil. E a gente se vê na próxima aula, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.